Muito bem, prezadas e prezados, boa noite a todas e todos. É com alegria que eu as recebo e os recebo hoje para a continuidade das atividades da Cátedra de Educação Advocatícia da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Esta aula de hoje, este curso de hoje da Cátedra, é de grande relevância, é de especial importância, porque nele eu refletirei com todas e todos a respeito daquele marco da formação e da educação de juristas, advogadas e advogados, que vem a ser a referência dos novos direitos. Os direitos também, alguns deles chamados, da inovação tecnológica, não só no campo da inovação tecnológica, mas também em vários outros campos e dimensões dos chamados novos direitos. Esta, certamente, é uma reflexão fundamental para a educação advocatícia, na medida em que, pelo fato de que o direito tem novidades, ele apresenta, eu chamaria aqui de pronto, algumas mudanças e modernizações na sua própria estrutura. Por conta disso, o advogado e advogada e o jurista, de modo geral, tem que se atualizar naquela que é a educação advocatícia. O que eu estou dizendo é que o conhecimento adquirido por um jurista no momento da faculdade não necessariamente será aquele que levará consigo o jurista por muitos tempos da sua própria vida prática no âmbito do direito. Isso porque o direito muda. E nós temos exemplos, eu diria, inclusive, de grande impacto nas últimas décadas do Brasil, a começarmos do Código de Processo Civil e também, não há tanto tempo atrás, o próprio Código Civil, e se remontarmos ainda para mais tempo, nós encontramos, por exemplo, a mudança constitucional no ano de 1988. De tal modo que quem se formou em direito antes de 1988 teve que se educar novamente para as questões constitucionais, cujo impacto, inclusive, na ordenação, no ordenamento jurídico infraconstitucional, é um impacto extraordinário. Então, senhoras e senhores, estou dizendo que a educação continuada, para usar os termos muito frequentes em educação e pedagogia, a educação continuada de advogadas e advogados se faz também com a dimensão de que o direito tem novidades, são os novos direitos. Até uns 50 anos atrás, nunca se falou pelo mundo de um ramo do direito que era o direito do consumidor. Este ramo consumerista do direito, ele começa a se entender como tal nas décadas finais do século XX, de tal sorte que ele passa a ser, em algum momento, um ramo destacado, e ele ganha, inclusive, um código, no caso aqui da legislação brasileira, específico para a sua regulação, o Código de Defesa do Consumidor, na virada da década de 80 para a de 90, 1980 para 1990. Pois bem, este conjunto de novidades jurídicas no campo do direito do consumidor, ele revela que algumas relações, variadas relações, que sempre existiram, sempre se deram no nível da própria vida jurídica cotidiana, em algum momento passam a se enfeixar de outro modo, porque o consumo, ele vem de uma certa característica privada, eu chamaria de basilar, nas relações sociais jurídicas capitalistas. No entanto, estas relações de consumo não se conheciam enquanto perspectivadas por um ramo específico. Eram tidas, efetivamente, como legislações e relações práticas do campo do direito privado. E, em algum momento, elas passam a se reunir em um campo bastante específico, e neste momento não se faz apenas aqui a junção, não se faz apenas aqui a reunião
de elementos que estavam esparsos. Quando se inaugura um conhecimento e uma prática, eu diria até mesmo uma legislação sobre um ramo do direito, como o direito do consumidor, começa também a se estabelecer uma tipologia jurídica que amarra e instala princípios jurídicos muito próprios. Portanto, o caso consumerista, o caso do direito do consumidor, revela que não é apenas uma junção de legislações já dadas, que reunidas deram um ramo do direito. Muito pelo contrário, também o direito do consumidor instaurou lógicas e perspectivas de hipossuficiência no campo do consumidor, de hipersuficiência no campo daquelas e daqueles que são os empreendedores e empresas que fornecem produtos ou serviços, de tal modo que há uma reconfiguração e não apenas uma soma, não apenas um somatório, mas uma recalibração, uma requalificação dos termos deste ramo do direito. Isto, se costuma dizer, é um novo ramo do direito, que se inaugura em algum momento e ele, volto a dizer aqui, retifica relações que já eram dadas, passa a dar dimensionamento, enfeixamento, principiologia, que guarda aqui uma novidade em relação ao velho trâmite dessas mesmas relações, princípios e normas que estavam assentadas sobre tais questões. Pois bem, eu quero, nesta aula de hoje, explicar a todas e todos os presentes uma questão central do modo pelo qual se forja isto que se chama de novo direito na sociabilidade capitalista, na estrutura do direito nas sociedades contemporâneas. Na verdade, a expressão mais recorrente a respeito disso seria novos direitos. E sobre novos direitos, alguns têm a dimensão de que se trataria de uma espécie de ganhos, ou de ganho, de direitos subjetivos. Então vejam, se me entendem, senhoras e senhores, que vou aqui explicar. Muitos dizem sobre novos direitos, pensando na lógica dos sujeitos de direito, que então, a partir de um certo momento, tinham um tal estoque de direitos subjetivos e ganham novos direitos. De tal modo que grupos sociais, eventualmente parcelas ou classes que estavam lutando por um incremento dos seus direitos, quando ganham esses direitos, nós dizemos que então, a partir desse momento, passaram a se revestir juridicamente por novos direitos. De tal sorte que a primeira dimensão sobre quando se fala em relação a novos direitos, via de regra, é a dimensão dos direitos subjetivos ganhos por algumas pessoas, sujeitos de direito, grupos ou classes. Então, poderíamos dizer, a tomar a história um pouco anterior, que com os governos Vargas, com os variados governos de Getúlio Vargas, sejam eles aqueles democráticos ou ditatoriais liderados por ele, então, nesse período, a classe trabalhadora ganhou direitos sociais, de tal sorte que a CLT é um exemplo de proteções jurídicas no campo laboral que não haviam, que não existiam até então, que não havia até então, e a partir de um certo momento passam a existir, de tal sorte que dizemos então que a classe trabalhadora ganhou direitos, ganhou novos direitos, não apenas aqueles previstos na legislação privada, no Código Civil, como se o trabalho fosse uma locação de serviço, uma prestação de serviço, mas toda uma proteção jurídica deste ramo que se chamou direito social. Pois bem, esta percepção de um novo direito a partir de novos direitos subjetivos existe até os dias de hoje, quando podemos dizer, por exemplo, que as lutas feministas e o engajamento das mulheres nas sociedades pelo mundo deram e constituíram direitos à reprodução, direitos que envolvem a relação
afetiva, em casamento, e eventualmente podemos até remontar ao direito ao divórcio, na década de 70 no Brasil, como um dos direitos novos que regulam parcelas da sociedade. Podemos dizer sobre os grupos homoafetivos, eventualmente uma série de grupos cuja legislação de proteção de seus direitos eventualmente se ampliou no espaço das últimas décadas no mundo, de tal sorte que novos direitos são pensados, via de regra, como sendo direitos adquiridos pelos sujeitos. Então, novos direitos subjetivos. Esta é a primeira dimensão. Mas eu quero também dizer aqui que, por novos direitos, nós devemos lembrar, e isto é uma presença assertiva na dinâmica jurídica, por novos direitos nós devemos lembrar também de regulações novas no campo jurídico, ainda que elas não venham a dar direitos subjetivos aos sujeitos. Portanto, novas regulações que eventualmente até mesmo tirem, pasmem o que eu vou dizer aqui, tirem direitos subjetivos das pessoas. Eu posso imaginar que as novas legislações juslaborais do Brasil, advindas, por exemplo, a partir do golpe de 2016, estas legislações, elas são um novo direito, efetivamente eu posso considerá-las um novo direito, e este novo direito, no entanto, não incrementou, não ampliou, não deu mais direitos à classe trabalhadora. Pelo contrário, tirou. É um novo direito. Este novo direito retira direitos subjetivos. Então, esta inovação legislativa, ela não foi para aumentar direitos subjetivos, foi para tirar, foi para refazer em outros trâmites os próprios direitos sociais. De tal modo que este novo momento do direito não foi um momento de novos direitos subjetivos e, pelo contrário, de perecimento desses direitos. Observem, prezadas e prezados, movimentações que historicamente se dão no campo do direito penal, que nas últimas décadas, nas sociedades pós-fordistas, ao invés de incrementarem os direitos dos cidadãos e dos réus e apenados na sociedade, muito pelo contrário, tendem a tirar direitos, de tal sorte que, então, movimentações como prisão possível a partir de condenação em segunda instância, na verdade, não estão dando mais direitos ao sujeito de direito, estão dando menos direitos. Só que estes são novos direitos, não no sentido de direitos subjetivos, mas na acepção de direitos objetivos, de normas jurídicas que caçam, que limitam, que tiram, que modulam a menor aquela que era a carga ou aquele que era o estoque de direitos subjetivos em uma sociedade. Então, prezadas e prezados, estou aqui insistindo com a ideia de que quando se disser a respeito de novos direitos, eles não são linearmente um crescimento dos direitos subjetivos historicamente dados. Eu não posso imaginar que haja uma evolução do direito, de tal sorte que ele saiu de um patamar baixo de direitos e, tendencialmente, ele sobe degraus em uma escada até alcançar os patamares mais altos de concretização, consecução dos direitos subjetivos. Esta evolução não deve ser pensada enquanto evolução no sentido de uma linearidade ou de um incremento constante ou de um aperfeiçoamento dos direitos, dos ramos do direito ou dos direitos subjetivos. Muito pelo contrário, esta evolução deve ser pensada apenas como uma dinâmica. Entendam a proposição filosófica que eu vou expor aqui na noite de hoje a todas e todos. Não se deve chamar a este fluxo da mudança e das novidades do direito de evolução jurídica, ao menos se tem na mente que evolução tem uma acepção moral, que é sair do pior e aperfeiçoar-se,
chegar ao melhor. Não se deve tomar a mudança do direito e a inovação jurídica enquanto evolução no sentido de aperfeiçoamento. Eu quero aqui postular, em termos filosóficos, que esta alteração dos novos direitos é um fluxo, é uma dinâmica que não tem uma finalidade, nem tem um itinerário, vejam se me entendem aqui, teleológico. E o que é esta expressão em filosofia? Telos é objetivo, finalidade. Então, algo que se dá num desenvolvimento teleológico seria algo que tem uma meta a chegar, a alcançar, um objetivo final de uma caminhada ou de uma evolução. O direito não começa em um patamar X para que então ele se aperfeiçoe até o momento em que a sociedade humana chegaria a uma perfectibilidade. Ou pelo contrário, o direito tem uma estrutura de domínio, ele se arraiga, ele vai se erigir socialmente como uma forma social de subjetividade jurídica que dá equivalência a exploradores e explorados, para que o contrato de trabalho se estabeleça e então a exploração possa existir. Este direito não tem por objetivo, não tem por finalidade uma perfectibilidade. Pelo contrário, ele tem por materialidade a dominação. Ele tem por materialidade a exploração. Então, esta dinâmica, ela não é uma dinâmica para tornar a sociedade, enfim, passível de não mais sofrer exploração e dominações. Esta dinâmica é uma dinâmica dos conflitos e das lutas e de toda uma série de engajamentos sociais no entorno da própria exploração e das dominações. Então, pode haver novos direitos que, efetivamente, busquem alguma proteção às classes desfavorecidas ou aos grupos oprimidos e dominados. Há inovações jurídicas que tiram estas proteções, de tal modo que, por exemplo, na sociedade contemporânea pós-fordista, o capitalismo tem um movimento neoliberal para fazer com que nós tenhamos aqui uma espécie de perecimento de garantias jurídicas já dadas, e eu estou aqui dizendo, então, que não há uma linearidade, nem há uma escada de subida do incremento dos ganhos dos novos direitos. Alguns são, efetivamente, inovações que eu poderia chamar de progressistas. Estas inovações fornecem incrementos, melhorias, fornecem efetivamente quantidades novas de direitos a classes trabalhadoras, a grupos dominados e oprimidos. Outras dessas dimensões das novidades jurídicas são francamente regressistas. São efetivamente para desmontar eventuais garantias e permitir, então, que nesta luta de classes e nas dominações e opressões, os grupos que já exploram, ou que já dominam, ou que já oprimem, passem a mais operar no sentido desta exploração, dominação e opressão. Eu tenho a ocasião de falar em meu livro Crise e Golpe, uma obra na qual eu analiso o presente, que o que se passa nos últimos anos no Brasil, notadamente a partir do golpe de 2016, é uma espécie de aumento da luta de classes. Esta é uma tese que eu lanço em Crise e Golpe, tese fundamental em termos filosóficos. As pessoas tendem a ficar chocadas quando eu falo esta tese e a anuncio, porque as pessoas têm a dimensão de que a classe trabalhadora só está perdendo a luta de classes nos últimos anos. Efetivamente, ela nada ganha e o pouco que tinha, historicamente, viu ser destruído nos últimos anos. Inclusive, não só direitos sociais, mas até direitos civis. Observem o estágio de regressão que se dá em termos de legislações ou proteções a garantias individuais, perseguições, eu volto a dizer, à própria luta feminista, ao movimento LGBTQIA+, várias lutas que estavam relativamente em ascensão e que com governos atuais e legislações atuais
passam a sofrer um choque frontal. Então, muitos dizem, no momento presente, nós não estamos tendo novidades nas lutas de classe, porque a classe trabalhadora não está ganhando nada, pelo contrário, está perdendo. No entanto, filosoficamente, é esta dimensão que eu anuncio em Crise e Golpe e quero que as senhoras e os senhores entendam. Exatamente a perda de direitos estabelecidos ou de lutas que vinham concretizando direitos, exatamente esta perda é uma manifestação, é um índice, é um sintoma da luta de classes. Porque a classe exploradora e os grupos dominantes da sociedade, eles estão constantemente em um processo de reprodução da exploração, das dominações e das opressões. De tal modo que, quando podem, eles aumentam a incidência da exploração, das dominações e das opressões. Então, se a classe trabalhadora nos últimos anos só está perdendo direitos, se variados grupos sociais estão perdendo, inclusive, direitos civis, isto não é a ausência da luta de classes, isto é a prova da luta de classes. Apenas quem está ganhando a luta de classes são as classes e setores já dominantes, que dominavam até um certo limite. E, a partir daí, havia normativas, legislações que não permitiam uma exploração que passasse desse ponto. E, a partir de agora, eles passam do ponto onde não podiam passar, de onde não podiam passar, mediante legislações anteriores. Há a luta de classes. E quem está ganhando é a classe dominante. Perecimento de direitos da classe trabalhadora e de grupos sociais variados, isto é a prova da luta de classes. E esses novos direitos são advindos da luta de classes. São direitos liberais, são direitos neoliberais, direitos que caçam legislações sociais. Isto é a prova da luta de classes. A luta de classes, ela efetivamente se faz, no momento presente, esgarçando de modo quase que total a estruturação das proteções jurídicas de classes trabalhadoras, de grupos variados dentro da sociedade capitalista. Um capitalismo, portanto, que amplia a possibilidade de acumulação via novos direitos que caçam direitos anteriormente dados e estabelecidos. Senhoras e senhores, estou aqui, portanto, dizendo que novos direitos não são linearmente melhores direitos. Direitos que aumentam a consciência, a inclusão, a possibilidade de promoção social em uma certa formação. Não é isto que se dá. Muito pelo contrário, esses novos direitos podem ser totalmente contrários aos interesses populares e favoráveis a minorias exploratórias e dominantes da sociedade, e este padrão, via de regra, é o padrão do capitalismo. Em não havendo resistência, em não havendo luta de exploradas e explorados, dominadas e dominados, oprimidas e oprimidos, então exploradores, dominadores e opressores vão adiante até o limite do possível naqueles que são os seus modos relacionais jurídicos de exploração, dominação e opressão. Então, com isto, prezadas e prezados, eu estou aqui insistindo com a ideia de que nós temos novos direitos e esses direitos não são necessariamente direitos que ampliem a consciência social ou mesmo o tecido das proteções sociais. De tal sorte que eu anuncio agora um segundo corolário filosófico desta minha proposição inicial. Se assim o é, os juristas e a sociedade recebem com os mesmos olhos todos os novos direitos. Alguns direitos ampliam o quadro das garantias sociais. Outros novos direitos retiram garantias sociais. De tal modo que as senhoras e os senhores nunca encontram nas faculdades de direito, na vida advocatícia prática, na cultura jurídica geral, uma posição de antemão totalmente contrária ou totalmente bloqueadora ou favorável ou contrária. Os senhores não encontram necessariamente alguém que esteja
com uma posição sempre favorável ou sempre contrária aos novos direitos. Como os novos direitos podem ser progressistas ou conservadores ou reacionários, as pessoas, a cultura social e a cultura jurídica têm uma posição em relação aos novos direitos conforme quais sejam as suas características sociais, políticas, os horizontes ideológicos que anunciem. Então, estratos reacionários da sociedade e também do mundo jurídico e também do mundo advocatício, eles tendem a aplaudir novos direitos que garantam, eu diria aqui, uma espécie de retomada de posições jurídicas conservadoras ou reacionárias. E movimentos progressistas, lutas de minorias, de grupos sociais, de classes sociais exploradas, tendem a olhar para esses novos direitos com uma espécie de horror patente na medida em que são direitos regressistas. Eu poderia dar o exemplo contrário. Há 80 anos, os direitos sociais no Brasil, CLT, direitos à previdência social, são uma espécie de migalha ou mínimo colchão da estruturação da própria sociabilidade capitalista brasileira. E as classes dominantes, as classes exploradoras, há 80 anos no Brasil, odeiam a CLT, odeiam o direito do trabalho. Há 80 anos no Brasil, o discurso em relação aos direitos sociais é um discurso dos dominantes de alta contenda e oposição em face dos seus princípios, em face dos seus ganhos. As faculdades de direito, historicamente, são contra as novidades que ampliam as garantias às classes trabalhadoras. As classes trabalhadoras, por sua vez, tendem a fazer uma luta em defesa dos direitos sociais, muito mais plena nesse caso do que, então, as classes dominantes economicamente. O que estou dizendo é que não há, de antemão, uma posição ideológica a favor ou contra os novos direitos. Em geral, isto se dará quando estes direitos atentam a favor ou contra alguns interesses específicos e, então, os juristas e a cultura jurídica passam a se posicionar especificamente, em cada caso, a favor ou contra tal ramo do direito. Por isso, não cabe aqui dizer, eu quero também anunciar filosoficamente, a ideia de que o direito de antemão rechaça os novos direitos. Alunas e alunos nunca tenham esta percepção ou esta dimensão de que o direito rechaça de antemão os novos direitos. Depende de quem no campo jurídico e depende de quais novos direitos. Porque os novos direitos em favor do capital e em favor da dominação e da opressão, eles são recebidos entusiasticamente por juristas de matriz conservadora ou reacionária. E mesmo direitos progressistas são também recebidos por lutadoras e lutadores progressistas com entusiasmo, ainda que eles tenham um condão de amortecer a luta de classes. Porque, efetivamente, a CLT não é um instrumento para a transformação das condições capitalistas do país em outra. A CLT é estruturada enquanto uma proteção conservadora de um quadro social capitalista. No entanto, recebe aplauso entusiasmado de sindicatos, de lutadoras e lutadores, de trabalhadoras e trabalhadores que encontram aí um colchão que o direito privado não fornece, apenas o direito civil não dá. De tal sorte que estas variedades não nos fazem dizer que o direito seja conservador quanto a novos direitos. Nunca houve tamanha sanha por estabelecer novos direitos como nas últimas décadas nas sociedades capitalistas pós-fordistas neoliberais. Nunca houve tanta vontade de estabelecer novos direitos. E nunca estes novos direitos foram tão desejados por classes conservadoras como são atualmente. É que estas classes querem novos direitos que destruam as garantias jurídicas anteriormente dadas e anteriormente conseguidas sob custo de luta, sangue, bastante contradição histórica, guerras, inclusive. Nunca houve tamanha vontade em quebrar esses direitos já
consolidados e buscar novos direitos liberais, como nos dias de hoje. Então, pasmem, grupos conservadores da sociedade podem efetivamente desejar novos direitos. Claro, nesta ironia está aqui o fato de que os novos direitos que desejam são quebras de garantias jurídicas já dadas em favor de um horizonte ideológico que retroaja a uma visão liberal, a uma visão conservadora, sem proteções, sem respaldos a minorias ou grupos oprimidos ou classes exploradas, de tal sorte que, então, o novo é o velho, que apenas se torna novo porque ele vem após uma garantia já dada e ele vem para quebrar de novo este momento que já havia sido consolidado. Restaurar, portanto, uma espécie de visão de mundo conservadora, liberal, por exemplo, e este é o caso do neoliberalismo, ele vem restaurar um modelo privatista que até então já se havia dado. Pois bem, antes de eu começar a explicar estes novos direitos, como eles podem ser pensados, é fundamental que então se veja que aquilo que se chamar por inovação jurídica não merece de nós um quadro de uma valorização de aperfeiçoamento das condições jurídicas e sociais. Podem ser os direitos mais variados, de ganho e retrocesso, e esta estruturação da dinâmica histórica do direito é um fluxo em aberto. É um itinerário que não tem linearidade, ele pode se escrever conforme as demandas, conforme as lutas, conforme as contradições e crises da própria reprodução da sociabilidade capitalista. E isto aqui representa a todas e todos nós o fato de que não podemos tomar de antemão novos direitos, nem como progressistas, nem necessariamente como conservadores. Tudo isso depende da dimensão, tudo isso depende da dinâmica do que se estabelece historicamente nas lutas de classes e grupos na sociedade. 2 minutos de intervalo para voltar, então, com a segunda parte desta reflexão. Agora, eu começo a explicar a todas e todos a natureza das mudanças e das inovações no campo jurídico. E quero dar início a esse trajeto filosófico a respeito das mudanças jurídicas, dizendo sobre aquelas estruturas e relações jurídicas perenes em face daquelas outras estruturas e relações jurídicas mutáveis. Esta percepção é muito pouco trabalhada pelo conhecimento jurídico, pela reflexão jurídica, mas há, fundamentalmente, alguns plexos internos do direito que são estáveis e perenes em face de outros. Pois bem, o que quero dizer com isso? Quero poder aqui exemplificar o conceito para que possam entender. Algumas instituições jurídicas e algumas relações jurídicas são perenes, tal qual é a sociedade capitalista dentro dela mesma. O direito, enquanto forma social, é uma forma de relação entre sujeitos de direito tornados iguais e livres, equivalentes para que transacionem mercadorias, e esta forma só existe no capitalismo. Esta descoberta de Marx, desenvolvida por Pachucanes, muitos das senhoras e dos senhores têm a ocasião de conhecer esta reflexão também mediante alguns dos meus livros, como Introdução ao Estudo do Direito. Pois bem, o que eu estou dizendo é que esta estrutura da forma de subjetividade jurídica, ela é perene como é perene o modo de produção. Ela não muda dentro do modo de produção. Não quero dizer que todos nós só sejamos o que somos por direito. Então, alguém tem ou não tem por direito em todos os tempos. Quero dizer que dentro do capitalismo, se o capitalismo é o modo de produção, as pessoas têm por direito. Tem ou não tem por direito. Então, dentro do modo de produção capitalista, o ter por direito é uma estrutura perene. Ela só mudará se mudarmos o modo de produção.
de tal modo que a noção de direito subjetivo é uma estrutura central do capitalismo. Também o Estado é uma forma social derivada das formas do capitalismo. É aquilo que anuncio no meu livro Estado e Forma Política. De tal modo que os direitos, agora não mais os subjetivos, as normas do direito objetivo, sendo declaradas pelo Estado, esta é uma estrutura que advém da própria sociabilidade capitalista. Então, é o capitalismo que constrói uma lógica institucional e normativa que dá direito e dá norma jurídica conforme norma estatal. Este fluxo de criação de norma jurídica como sendo norma estatal é perene na sociedade capitalista, porque o Estado é forma derivada da forma mercadoria e só pode haver capitalismo havendo Estado. Pois bem, estas estruturas fundamentais, elas não mudam. Todos os novos direitos operam direitos subjetivos, ampliando-os ou retirando direitos subjetivos dos sujeitos de direito, mediante normas estatais. Este funcionamento da dinâmica jurídica é estável, porque ele vem das formas sociais deste modo de produção, destas sociabilidades capitalistas. Então, o que estou dizendo é que existem estruturas jurídicas que não se alteram dentro de um processo histórico de um modo de produção. Elas só se alteram em caso de revolução e saída do modo de produção para a chegada a outro. Mas dentro do capitalismo, estas estruturas não mudam. Pois bem, alguns direitos concretamente dados também não mudam dentro do capitalismo. Eu chamaria atenção para o direito da propriedade privada, porque é ele que organiza o capital. Toda a sociedade capitalista, desde que se assenta como tal, preserva, de modo praticamente inflexível, o direito à propriedade privada. Então, prezadas e prezados, é como se eu dissesse que o direito civil, ele é o verdadeiro coração do direito. Ele não muda. E, historicamente, as sociedades capitalistas efetivamente têm no direito civil o direito que menos muda. Esse direito civil, os princípios dele são os mesmos para praticamente todas as sociedades capitalistas. Alguém dirá, mas não existe a diferença entre civil law e common law? Essa diferença é do procedimento. Ambas garantem a propriedade privada. Ambas garantem o básico, o central. Não existe diferença entre Código de 2016, de 1916 e Código de 2002, o velho Código Civil e o novo Código Civil, várias diferenças, mas ambos garantem a propriedade privada. E o que o Código de 2002 finge dar de interesse social é uma espécie de fumaça apenas para aplacar ânimos, mas isso na prática nada revela. Função social da propriedade não tem nenhuma aplicabilidade compulsória e prática na sociedade e no direito do Brasil. Pois bem, estou dizendo que o direito civil é o núcleo estável do direito capitalista, do direito nas sociedades capitalistas. Este núcleo é plenamente estável, porque ele organiza, ele fundamenta a igualdade, aqui normativa, a isonomia, a liberdade negocial e, acima de tudo, a propriedade privada. Então, o direito civil é uma espécie de plexo praticamente perene da sociabilidade capitalista. O que muda no direito civil é a rebarba do próprio direito civil. Então, efetivamente, eu poderia dizer que o registro imobiliário das propriedades, este sim, pode mudar, este sofre alterações, de tal sorte que o registro imobiliário, uma certa vez era de um modo, hoje, mediante a tecnologia, ele pode sofrer mudanças, alterações, mas não o princípio da propriedade privada. Esse princípio é perene na sociedade capitalista. O modo de registro é que pode mudar. A alteração, portanto, se dá naquela que é a rebarba do direito civil. E o direito notarial, para o direito civil, é uma espécie de rebarba. Ele aqui secunda, ele aqui ampara, sustenta aquilo que é o central do direito civil. Senhoras e senhores, eu também poderia dizer que as sociedades capitalistas só podem existir com um direito penal correspondente em contrapartida ao direito civil.
Portanto, só há capitalismo em havendo também direito penal. Criminalização, prisão, formas, inclusive, aqui de penalização, as mais variadas, que sejam correspondentes à sociabilidade capitalista. Pois bem, estas formas criminais, elas têm um plexo sempre perene. Este plexo é o fato de que aquele ambiente e aquele interesse central, que é o da propriedade privada, ele não pode ser abolido, ele não pode ser atacado. Tudo que ataca o princípio da propriedade e da acumulação será criminalizado. O que ocorre é que o direito penal ele está mais na berlinda da mudança do que o direito civil, porque efetivamente as rebarbas do direito penal elas são objeto de luta mais abertamente do que o direito civil. O direito civil nunca é posto na berlinda na sociedade capitalista, porque ele é o coração. O penal também não é posto na berlinda o fato de criminalizar, o poder de criminalizar, mas é posto na berlinda como se dará, por exemplo, a execução criminal. Isto sim, isto não é fundamental ao capitalismo. Que o aprisionado numa cela sofra muito ou sofra pouco, esta dimensão não é estrutural ao capitalismo. Agora, a propriedade privada é estrutural. E a função criminal de impedir, mediante ferramentas repressoras, a tomada da propriedade privada de outra pessoa, estas funções são estruturais. Então, as senhoras e senhores já conseguem perceber que os novos direitos no campo do direito civil são quase nenhum. E no campo do direito penal são um pouco mais, mas ainda assim nunca tocam o núcleo. Portanto, virtualidades como, por exemplo, o abolicionismo penal não podem existir como novos direitos no capitalismo. Estas são bandeiras que efetivamente são levantadas, inclusive, meritoriamente por movimentos sociais os mais variados, mas eles só podem existir se a sociabilidade acabar. Não pode haver abolicionismo penal com o capitalismo, somente com a extinção do modo de produção capitalista que se pode ter esta bandeira. No capitalismo que se pode ter, mais ou menos, é uma forma de enxugar gelo. Então, um incremento aqui, uma melhoria ali. Um outro campo bastante patente das inovações jurídicas é o campo do chamado direito público. E eu quero também dizer, no caso do direito público, o fato de que há estabilidades e perenidades e há, obviamente, condições incidentais, estas novidadeiras, em face daquelas que são estruturalmente estáveis. O que é estável no campo do direito público? A própria lógica de afirmação do Estado enquanto mantenedor de um monopólio da violência, da força física na sociedade. Portanto, observem, senhoras e senhores, a estabilidade das regulações, por exemplo, no campo militar, de forças armadas. Estas regulações militares praticamente são invariáveis, ou só variam de acordo com o interesse dos próprios grupos e estamentos militares. De tal sorte que são impenetráveis, na prática, a alterações civis. Observem o quanto o Brasil, mesmo após o fim da ditadura militar, não consegue regular o direito militar. Não há chance de inovações no campo do direito militar, a não ser que sejam, daqui a pouco eu falarei sobre isso, inovações tecnológicas, ou seja, aquelas que demandam, por exemplo, novas tecnologias para o uso militar, então se é obrigado a fazer uma atualização desses termos. Mas aquelas legislações ou alterações de mérito nas relações de direito público-militar, elas são esquecidas. Tanto assim que este campo é perene e ele é autogestado e autocontrolado, que a própria ciência do direito muitas vezes nem lembra de elencar este ramo do direito como um ramo do direito estudado ou analisado, porque ele é tão fechado, ele é tão preso para dentro de si próprio, que ele sequer é lembrado por terceiros externos a ele, de tal sorte que é um ramo perene. Este ramo, ele não muda, porque a sociedade capitalista tem um Estado, uma forma derivada, necessária das próprias formas da mercadoria e da acumulação, e este Estado só é Estado porque tem um corpo militar
que garanta o monopólio da violência em face de terceiros. E este monopólio nunca é posto em xeque. O dia em que o monopólio da violência pelas mãos do Estado, dos aparelhos armados do Estado, for posto em xeque, o dia que esta condição for posta em xeque, então o capitalismo se destrói, porque efetivamente o povo poderá tomar o poder. O que eu estou aqui dizendo é que existem nucleações no campo do direito público que são estáveis. Outras são mais frequentemente mutáveis, como, por exemplo, algumas do direito administrativo. Nós podemos imaginar que algumas garantias, por exemplo, em relação ao próprio agente público, elas têm um histórico de décadas e século, mas estas garantias e regulações podem mudar. Observem, a expressão reforma administrativa é recorrente no Brasil desde o golpe militar. Quando o golpe, não só militar, civil, empresarial, militar, mas desde que o golpe de 64 se deu, há um discurso por reforma administrativa, capitaneado pelos liberais daquele tempo. Por exemplo, o ministro da Fazenda de direita, Roberto Campos, que pretendeu quebrar proteções aos agentes públicos, aos servidores públicos, que eram dadas desde o governo Vargas. E desde lá até hoje existiram várias tentativas e várias, inclusive, consecuções práticas, não só tentativas, de perecimento de garantias e arranjos no que tange ao direito administrativo. Então, no próprio tempo da ditadura militar, houve uma espécie exótica de ministério no Brasil, que foi o Ministério da Desburocratização. Então, foi criado burocraticamente um ministério para desburocratizar a estrutura ministerial do Estado brasileiro. Então, era um ministério a mais para fazer quebra de organização ministerial. Pois bem, esse Ministério da Desburocratização era uma tentativa de fazer uma intervenção no direito administrativo, quebrando direitos de agentes públicos. Nos momentos presentes, neoliberais do Brasil, década de 90, governo Fernando Henrique Cardoso, mediante, inclusive, reformas lideradas por Brescia e Pereira, que hoje tem uma posição mais progressista, mas naquele tempo empreendeu o neoliberalismo no que tange à administração, foi o início da administração do governo Fernando Henrique Cardoso, e com reformas como as de Paulo Guedes nos dias atuais, nós observamos posições novidadeiras no direito administrativo, e estas posições, elas são regressistas neste campo. Então, o que estou dizendo é que o direito público tem constâncias e tem mutabilidades. E é fundamental que nós entendamos quais são as constâncias e quais são as mutabilidades. Via de regra, quanto mais constante é um espaço, um ramo do direito, é porque ele é mais decisivamente estrutural à própria reprodução do capital. Então, este é um aspecto decisivo e, por causa disso, ele não muda. Ele conhece pouca alteração novidadeira dos seus próprios direitos, sejam direitos subjetivos, sejam direitos objetivos, normas jurídicas regulando a esses mesmos direitos. Pois bem, estou aqui, portanto, dizendo destas estruturações variadas, e eu lembraria agora, para chocar as senhoras e os senhores, aquilo que eu anuncio no meu livro Estado e Forma Política, e desde então isto tem sido muito estudado e muito repercutido por leitores e pesquisadores desse livro, que é o fato de que o direito privado, direito civil, e o direito penal, tirando a rebarba da execução penal, mas o central do direito penal enquanto garantidor da propriedade privada, esta nucleação é mais estável do que o direito constitucional. Ou seja, a Constituição muda, o direito civil e o direito penal não. Em qualquer país do mundo, o direito civil e o direito penal são velhos e a Constituição é nova. Portanto, o que estou aqui dizendo às senhoras e aos senhores é o fato de que o direito constitucional, que parece ser o arcabouço normativo, olhando pelo ângulo justpositivista, ele se anuncia enquanto vértice das possibilidades normativas de um ordenamento jurídico. Esta é a definição de Hans Kelsen, por exemplo. É preciso que nós olhemos com olhares muito superiores a tudo isso,
com uma filosofia do direito crítica, para entendermos que a norma que está por cima no ordenamento jurídico vale menos, tem menos incidência material do que as que estão por baixo. Ou seja, a legislação infraconstitucional do direito civil e do direito penal tem maior incidência material do que a legislação, do que a normativa constitucional, que está hierarquicamente por cima do Código Civil e Penal e que manda menos na prática, e que é mais atravessada por demandas de novidade. De tal modo que qualquer país do mundo muda frequentemente o seu direito constitucional e não muda os princípios do direito civil e do direito penal. Alguém dirá, mas os Estados Unidos não mudam a sua Constituição, pelo fato de que eles não têm uma, e a interpretação do que eles chamam de emenda, e que serviria de Constituição, esta muda conforme a composição da Suprema Corte estadunidense. Efetivamente, o direito constitucional estadunidense muda mais que o nosso, porque como não há basta uma decisão da Suprema Corte que leva para lá ou leva para cá, para dizer que o princípio, então, vai para lá ou vai para cá. A possibilidade do aborto, a possibilidade de desarmamento ou armamento, tudo isso é uma Constituição na prática e que muda com o sabor dos ventos. Efetivamente, estas questões públicas constitucionais são mutáveis. O que não é mutável é o civil e penal. Eu sempre digo, senhoras e senhores, falo isso em Estado de Reforma Política, é como se nós pudéssemos verificar que em qualquer sociedade capitalista o direito civil é o arroz, o penal é o feijão e Constituição é uma mistura que muda conforme o sabor ou as questões do dia. Então, é o exato oposto de uma leitura justpositivista do ordenamento jurídico que presume que tudo que está abaixo da Constituição adveio da Constituição. E assim não foi. Tanto é que a Constituição de 88, na prática, ela recepcionou quase todo o ordenamento jurídico. E a expressão, ela recepcionou, inclusive, ela é ideologicamente enganosa, porque as legislações dos variados ramos do direito pouco se importaram com a Constituição. São elas que já estavam presentes, e a Constituição é que tentou se adaptar com elas na medida do possível. Observem, por exemplo, os códigos militares do Brasil, o quanto eles foram praticamente blindados em relação a princípios constitucionais os mais variados. Eles pouco se flexionaram ou pouco mudaram em face das inovações constitucionais. Então, prezados e prezadas, o que estou aqui dizendo é o fato de que nós temos tendencialmente uma estrutura mais mutável nos direitos que são menos diretamente ligados ao interesse burguês e uma estrutura jurídica perene, imutável dentro da história do capitalismo, que são uma estrutura que é a estrutura dos direitos diretamente ligados ao capital. Observem o próprio campo do direito processual, o quanto este campo tem possibilidades de mudança, novidades processuais, que são, eu diria, a rebarba da lógica processual, mas uma nucleação central invariável, que é o fato de que não se pode fazer uma resolução por conta própria de conflitos. Esta resolução é reclamada a um monopólio estatal e é o Estado quem dá espaços de arbitragem, quem dá espaços para resoluções extrajudiciais de conflito, mas garantindo neste espaço a própria lógica privatística da propriedade privada. E o Estado e o direito processual só dão espaços para resoluções extraprocessuais, judiciais de conflito, quando estas possibilidades de resolução são ainda mais interessantes ao capital. Então, câmaras de arbitragem, por exemplo, são espaços privilegiados para que o interesse do capital se pronuncie, mais privilegiados ainda do que o próprio campo do direito processual estatal, do que a jurisdição estatal, porque, eventualmente, um ou outro magistrado podem ter uma visão progressista. E, no campo da arbitragem, via de regra, estes espaços, instituições arbitrais, são feitos por federações de empresários, são feitas por nucleações de comerciantes, industriais, banqueiros, de tal sorte que eles ainda levam mais adiante a lógica da propriedade privada. Então, o que há de novidadeiro
neste campo, via de regra, não é para combater a lógica capitalista. A novidade é para ampliar a dominação dessa mesma lógica capitalista. E bastante peculiar é o fato de que as sociedades capitalistas, quando começam a dar nomeações jurídicas, ou melhor dizendo, instituições normativas jurídicas minimamente progressistas, desde o pós-Segunda Guerra, ato contínuo, o capital vem a preferir que variados conflitos não venham a ser julgados conforme leis ou normativas estatais, mas venham a ser julgados diretamente por espaços arbitrais, porque neles, então, se estabelece aqui uma espécie de arena na qual a normativa progressista não incide. E, então, o princípio do pacta sunt servanda pode estabelecer uma garantia geral do próprio capitalismo. Prezados e prezados, o que estou aqui dizendo é que existem variantes e invariantes nos ramos do direito. E estas variantes e invariantes se dão conforme as aproximações ou afastamentos em face da própria dimensão que conduz o processo de reprodução social. Quanto mais próximo do interesse burguês e capitalista, menos mutável. Quanto mais na rebarba, mais mutável. Por isso, instituições como divórcio, casamento homoafetivo e outras mais, uma vez que sejam possíveis de incorporação na lógica da acumulação capitalista, eles se tornam novos direitos. Portanto, eles não têm impedimentos estruturais em face da própria acumulação. E, efetivamente, questões como o abolicionismo penal, que, uma vez posto, acaba com a proteção do capital, acaba com a lógica de combate a crime, eles jamais passarão. Então, existem dimensões diferentes da própria lógica das novidades jurídicas, e estas dimensões, eu volto a dizer, envolvem estas peculiaridades da conformidade ou não ao interesse das classes capitalistas e dos grupos dominantes nas sociedades. Pois bem, agora eu quero chegar a outra fase deste meu curso da noite de hoje, nesta cátedra de Educação Advocatícia da ESA, ou ABSP. Agora eu quero explicar às senhoras e aos senhores minha tese de quais são estes novos direitos e como eles se apresentam historicamente nas sociedades. Eu tenho uma tese já há muitos anos desenvolvida e por vários momentos eu tratei e falo desta tese. Eu tenho uma tese de que haja dois grandes blocos de novos direitos. Agora eu quero explicar às senhoras e aos senhores esta minha reflexão sobre quais são estes tipos de novos direitos. O primeiro deles, um bloco de novos direitos que tensionam, que buscam estabelecer tensões, conflitos, que buscam estabelecer modificações na estrutura da reprodução social dada, estabelecida. Vejam se entendem o que estou aqui dizendo. Existem alguns novos direitos, que são direitos de combate a estruturas ou reproduções jurídicas já assentadas. Então, esses novos direitos seriam novos direitos porque interferem numa certa lógica estabelecida da sociedade. Eu poderia dar um exemplo mais patente desses novos direitos, que seriam os direitos relacionados ao campo do direito do trabalho, da previdência social ou aos chamados direitos sociais. Estes novos direitos são direitos que interferem na reprodução da sociabilidade capitalista. Não permitem o pacta sunt servanda, o contrato livre que tem que ser cumprido tal como pactuado, fazem com que tenha que haver proteções mínimas ao hipossuficiente. Esta lógica interferiu no liberalismo jurídico e no liberalismo econômico das sociedades capitalistas. Pois bem, este tipo de novo direito é um direito que intervém em estruturas relacionais. E então é um novo direito de perfil, de cariz, de horizonte conflituoso. Ele efetivamente esgarça, ainda que parcialmente apenas, mas ele faz aqui uma espécie de combate
a elementos já consolidados na reprodução social. Estes novos direitos, maiusculamente, são novos direitos. Então, a chegada do direito do trabalho é a chegada de um ramo do direito que muda profundamente a articulação liberal da sociedade. Efetivamente, este é um direito de modo maiúsculo. Observem, prezadas e prezados, eu próprio faço essa reflexão em um livro meu que se chama Crítica da Legalidade do Direito Brasileiro. Nesta obra da editora Cartier-Latam, eu mostro como alguns direitos no campo do processo e alguns direitos que são até do direito material, mas têm interface processual muito rápida e patente, como é o caso do direito do consumidor. Como é que esses direitos, eles esgarçam o tecido social, mas muito menos do que o direito do trabalho ou da previdência social. É um costume dizer que os dois grandes campos do direito que trabalham com a hipossuficiência são o direito do trabalho e o direito do consumidor. Ambos, efetivamente, reconhecem que numa relação contratual há um hipersuficiente e um hipossuficiente. No caso do direito do trabalho, o hipersuficiente é o capitalista, o contratante, e o contratado, neste caso, é o hipossuficiente, o trabalhador. No caso do direito do consumidor, aquele que é um industrial ou um empresário, comerciante que vende produto, este é o hipersuficiente e o consumidor é o hipossuficiente. Pois bem, eu tenho uma tese que anuncio em Crítica da Legalidade do Direito Brasileiro, do fato de que estas relações do direito processual consumerista têm menos impacto contrário ao capitalismo do que o direito do trabalho. O direito do trabalho é capitalista, como é o direito do consumidor. No entanto, ele esgarça um tecido liberal para fazer daí um tecido liberal barra protecionista para as relações de trabalho. E o direito do consumidor, pasmem, ele regula em favor do capital o consumo de massas. E, efetivamente, o direito do consumidor permite e incentiva uma espécie de monopolização das relações de consumo, na medida em que ele amplia as garantias ao hipossuficiente consumidor e, portanto, prejudica pequenas empresas industriais ou comerciais que não podem garantir tão facilmente a reposição de um produto que tenha um vício oculto ou algo assim, e que faz, portanto, com que grandes empresas de consumo de massa, elas tenham, inclusive, uma espécie de quantificação do prejuízo envolvendo o direito do consumidor, permitindo, inclusive aqui, uma espécie de monopolização maior, dadas as regras do direito do consumidor. Esta minha tese, inclusive, é para dizer que estes novos direitos, que são louvados como direitos dos hipossuficientes, na verdade, são direitos que permitem um grau de acumulação ainda maior para o capital. E o direito do trabalho não é que ele não tenha permitido isso, muito pelo contrário, ele tem a mesma lógica. Ele só é um pouco mais esgarçante do tecido social, mas para fazer uma costura geral em favor do capital, na medida em que a ampliação do mercado consumidor em qualquer sociedade capitalista, mediante aumento salarial, permite o incremento dos negócios capitalistas. Portanto, Vargas e Lula não são anticapitalistas quando dão direitos sociais, são amplamente capitalistas. Só que seu modelo é um modelo que se poderia chamar de modelo de bem-estar social, desenvolvimentista. E o modelo do direito do consumidor, ou dos novos ramos do direito processual, como, por exemplo, a arbitragem, juizado especial, eu estudei e trabalhei com essas questões especificamente no livro Crítica da Legalidade do Direito Brasileiro, são modelos diretamente neoliberais. E, efetivamente, o direito do trabalho é um modelo intervencionista desenvolvimentista. E o direito do consumidor, o juizado especial e a arbitragem são modelos diretamente neoliberais. Então, estou dizendo que estas estruturas jurídicas novas, elas têm, em um momento, um esgarçamento, em um modelo desse possível, elas têm um esgarçamento do tecido social. Olhem o que vou aqui dizer. Todo esgarçamento do tecido social com novos direitos é progressista? Não necessariamente. Por um acaso, os direitos sociais, o direito do trabalho, têm uma característica progressista. No entanto, os direitos, por exemplo, da arbitragem
ou do processo civil, ou os direitos envolvendo o direito do consumidor, têm uma característica profundamente neoliberal. São intervenções relacionais, claramente dadas. Dizem que, num contrato, uma parte não pode escusar vício redibitório, por exemplo. Ela é obrigada a assumir o risco da venda, inclusive da coisa com vício oculto. Portanto, o que estou aqui dizendo é que, efetivamente, nós temos padrões que buscam esgarçar certas relações jurídicas, mas não necessariamente sempre para o lado progressista. Podem ser conservadoras. Mas entendam, eu estou anunciando que há dois modelos de novos direitos. O primeiro deles é o direito que esgarça o tecido relacional. Claro, quando eu digo que esgarça, nunca é esgarçar totalmente, porque se um direito esgarçasse totalmente o tecido jurídico, ele esgarçaria a sociabilidade capitalista, e nenhum direito tem o condão de fazer isso. E o dia em que as massas esgarçarem o tecido jurídico, elas fazem uma revolução. Portanto, é um esgarçamento pontual, parcial, de graus variáveis, e não necessariamente só no sentido progressista. Mas o fato é que esses novos direitos incomodam, porque esgarçam. Então, o direito do consumidor, até hoje, ele é um direito que não é aceito por boa parte dos capitalistas. As senhores sabem que até pouco tempo atrás, bancos tentaram efetivamente evitar a incidência sobre si de regras consumeristas. Portanto, os bancos, por muito tempo, evitaram sobre si a incidência de previsões e de garantias ao cliente bancário e contra eles de normativas do campo do direito do consumidor. Não é de todo factível, não é de todo amistosa esta relação dos novos direitos que esgarçam o tecido social. Há resistências. E, em especial, o direito do trabalho, efetivamente, é uma espécie de diabo para a estrutura da reprodução burguesa das sociedades contemporâneas. Faz-se tudo, se faz tudo para que os direitos sociais acabem. Toda a cultura jurídica, em todos os tempos, desde que há direito social, todas as faculdades de direito ensinam contra o direito social. Isto é, uma reiteração. Sempre o poder judiciário está na berlinda do trabalho. Ele sempre está posto à crítica. O direito civil e penal, nunca. Pois bem, então, propugno aqui, minha primeira exposição às senhoras e aos senhores de ramos dos novos direitos é daqueles novos direitos que têm uma dimensão que se estrutura para esgarçar parcialmente o tecido social. Esses direitos tendem a ter mais resistência quando surgem, porque, efetivamente, alguns grupos ou algumas relações sociais serão aqui, sofrerão aqui uma contenda e deverão se alterar. Portanto, estes novos direitos, estes modelos de novos direitos não passam pacificamente na estrutura social, sofrem combate. Esta é a primeira modulação dos novos direitos. Segunda modulação dos novos direitos, quero anunciar também aqui esta minha tese filosófica às senhoras e aos senhores. Há uma segunda ordem de novos direitos, que são os direitos advindos de inovações tecnológicas. Então, agora eu quero poder explicar esta segunda categoria de novos direitos. Há direitos que se estruturam e se anunciam novos apenas porque tecnologias se ampliaram e surgiram também de modo novo. E o que faz o direito nesse caso é atualizar relações conforme tecnologias. Eu lhes dou um exemplo talvez mais patente das últimas décadas. Direito informacional, direito da tecnologia da internet. Direito da internet. Este ramo do direito é um ramo desconhecido há 50 anos, porque não havia internet. No entanto, em havendo internet, abre-se todo um campo de relações sociais, jurídicas, que se regulamentam e que se concretizam na prática e que passam a ser consideradas estas relações um ramo novo, específico do direito. E esta novidade jurídica, como o direito da internet, ela alcança aqui uma espécie de entusiasmo econômico e jurídico muito grande.
Porque, efetivamente, quanto mais se puder pensar no aprimoramento desta novidade tecnológica em termos jurídicos, mais se permitirá a acumulação. Então, observe o que estou dizendo. Os mesmos grupos que são contra os novos direitos do trabalho, desde Vargas, são os mesmos grupos que são a favor de uma ciência extraordinária ou muito profícua no que tange ao direito da internet. Quem bate palma para a internet, via de regra, é quem é contra os direitos sociais e trabalhistas. Aí, as senhoras e senhores conseguem entender a minha proposição filosófica no início desta aula, quando eu disse, não é todo grupo social que é plenamente contra ou a favor de qualquer inovação do direito. Depende de qual é a inovação. Grupos em defesa do capital, via de regra, aplaudem atualizações de novos direitos da tecnologia e odeiam inovações no que tange a aumento de proteções da classe trabalhadora. Então, prezadas e prezados, efetivamente, aqui se dá o quadro destas variações, inclusive, no que tange a acepção de novos direitos. Mas também não quero dizer que seja apenas entusiasmada a recepção dos novos direitos de tecnologia. Eu volto a dizer aqui, estou propugnando que se leia filosoficamente o campo dos novos direitos em duas chaves. Eles são dois tipos de novos direitos. Os direitos que esgarçam relações sociais já dadas e os direitos da tecnologia nova, da inovação tecnológica. Pois bem, o direito da inovação tecnológica é aplaudido e o direito daquela que é a novidade jurídica de esgarçamento, em geral, sofre resistência. Mas eu também quero lembrar que o direito da inovação tecnológica pode sofrer resistência. Eu lembraria, inclusive, um exemplo muito estudado, Marx, em O Capital, o exemplo do ludismo, o exemplo que historicamente faz com que massas trabalhadoras se insurjam contra maquinários e novidades industriais. Portanto, no tempo da Inglaterra, no qual uma máquina fazia o serviço de 10 trabalhadores e desempregava, portanto, esses 10 e suas famílias eram levadas ainda a uma condição mais degradante dentro da exploração capitalista. Pois bem, formas muito recentes disso é, por exemplo, a luta de grupos econômicos na sociedade, como o grupo dos taxistas em todo o mundo, contra aparelhos que permitem a locomoção mediante localização via celular, por exemplo, Uber. Então, o direito da tecnologia do Uber recebe entusiasmo de boa parte do mundo econômico e jurídico, mas não recebe aplauso total. Eventualmente, há grupos que são contrários a essa inovação tecnológica e grupos que, para todos os outros fins da vida social, via de regra, são reacionários. Por um acaso, é histórico que esse grupo de taxistas, por todo o mundo, isso não é só uma característica do Brasil, é um grupo bastante propício a uma ideologia conservadora, porque, inclusive, historicamente, é um grupo que transporta a classe média alta e, portanto, tem no seu cliente alguém de um perfil, via de regra, conservador e reacionário, e, por causa disso, esse grupo que tem posições conservadoras no geral, em favor do capital, neste ponto específico é contra o incremento tecnológico, enquanto outros setores do capital olham para o incremento tecnológico com uma novidade extrema, no sentido de boa acepção do seu desenvolvimento. Portanto, os bancos, quando olham, por exemplo, plataformas tecnológicas, inclusive financiam startups, financiam modalidades de ampliação dessa tecnologia, porque isso permitirá, efetivamente, espaços de acumulação os mais variados. Então, senhoras e senhores, não estou dizendo de antemão que os novos direitos que esgarçam relações sociais já dadas, eles sofram sempre oposição social. Depende do grupo, depende da classe contra as quais se destinam, a favor das quais se destinam estas novidades. Também não estou dizendo que o direito da inovação tecnológica, ele sempre sofra aqui, ele sempre encontre aplausos entusiasmados, mesmo dentro das classes capitalistas ou dos grupos que estão ligados à tecnologia, a tecnologia pode favorecer ou desfavorecer variados grupos nestas
sociedades. Observem todo o campo que se abriu sobre questões trabalhistas no home office. E não se pode dizer que seja linearmente a classe capitalista defensora do home office e a classe trabalhadora, toda ela oposta ao home office. Há variações conforme o grupo, conforme, inclusive aqui, o interesse da categoria econômica e de trabalhadores envolvidos, ou mesmo de capitalistas envolvidos. Portanto, não se pode fazer linearmente uma posição em favor ou contra essa nova tecnologia, apenas tirando. É capitalista, é a favor da tecnologia. Eventualmente, para serviços presenciais, o capital até agora não permite nenhuma forma de home office. Imaginem os seguranças de empresas, ou de casas, ou de prédios, para os quais os capitalistas não querem a sua presença à distância, seu controle à distância, apenas mediante visualização de home office. Eles querem a presença física no espaço em que se busca proteger aquele capital. Portanto, é variável a acepção. Mas, via de regra, o que eu quero aqui dizer é que existem dois modelos de novos direitos. Esta tese minha é uma tese bastante original, de explicar que não se pode tomar a inovação jurídica como se fosse uma coisa só. Há dois grandes ramos de inovações jurídicas. Ou aqueles novos ramos do direito que esgarçam relações já dadas, ou aqueles ramos do direito que atualizam as próprias relações jurídicas para tecnologias novas. Então, o direito da informática não mudou a lógica da reprodução das relações sociais, apenas atualizou para os termos da tecnologia da internet, relações de direito privado, de direito contratual, de responsabilidade civil, responsabilidade penal e tantas outras mais, que deveriam agora incidir sobre fenômenos relacionais que não se davam como tal num tempo anterior. Então, também quero propor aqui, nesta reflexão sobre os novos direitos, que os direitos novos, por alteração de relações sociais já dadas, esses direitos, eles têm uma complexidade de compreensão maior do que os direitos que apenas atualizam tecnologicamente relações sociais já constituídas. Porque se só atualizam, esses direitos operam quase como se fossem uma extensão de padrões jurídicos e normativos já dados. Então, eu diria aqui que é uma espécie de indução ampliadora ou mesmo de analogia que se possa aqui fazer para casos lacunosos no direito. Então, eu recomendo a todas e todos que, em querendo saber disso, leiam no meu livro Introdução ao Estudo do Direito, o capítulo sobre as lacunas no direito, e o direito da inovação tecnológica é bastante claro, é muito patente no sentido de ser um direito que preenche lacunas. Surge uma novidade, não era prevista, então, mediante esta indução, mediante também a analogia, nós fazemos aqui uma espécie de cobertura jurídica com as mesmas bases normativas e mesmos princípios a eventos e relações sociais que não existiam. No entanto, os novos direitos em esgarçamento ou contraposição a relações sociais já dadas, eles de fato, eles sim, são invenção jurídica. A noção de hipossuficiência rompe com a visão liberal de que as partes são totalmente iguais. Claro, esta inovação nunca consegue ser plenamente contestadora daquilo que é dado, porque também o direito do trabalho tem que se assentar numa igualdade, por isso é contrato, apenas numa proteção da parte hipossuficiente do contrato. Então, o direito do trabalho não é socialismo, o socialismo é o fim da exploração assalariada, o direito do trabalho é a igualdade mantida para a exploração de um desigual por outro, de um hipossuficiente por um hipersuficiente, no entanto, é a proteção de alguns aspectos desta relação apenas. O que eu quero dizer é que aqui não se deu apenas a extensão de uma certa previsão jurídica a um caso que não existia. Aqui se deu uma certa alteração, ainda que parcial, mas houve aqui uma espécie de combate, uma espécie de mudança. Enquanto o direito da inovação tecnológica, via de regra, não tem combate nem mudança, tem uma ampliação a casos novos de previsões já estabelecidas. Por isto, os direitos de inovação tecnológica são novos direitos
confortavelmente atualizáveis, mediante o conservadorismo jurídico já dado. E os novos direitos por esgarçamento de relações jurídicas são direitos de conflito e, via de regra, eles encontram uma oposição atroz. E mesmo quando eles conseguem se implantar, vem um combate posterior, que é o caso patente, no qual se pode ver esta contraposição, o caso dos direitos sociais. Desde Vargas, em 43, nós já estamos aqui em 21, daqui 2 anos vamos para 23, vamos para 80 anos da promulgação da CLT, e ainda assim o campo burguês brasileiro não aceita a CLT. Esta novidade não passa 80 anos da sua inovação, mesmo assim ela não é aceita. Portanto, são 2 modelos diferentes de novos direitos que geram impactos também diferentes no tecido social e na própria cultura jurídica. Senhoras e senhores, obviamente, se são 2 tipos distintos de novos direitos, e só há 2, esta é a minha tese, só tem 2 jeitos de inovar o direito, seja alterando o que já está dado, ou seja, ampliando para o que não existia. Portanto, não tem terceira forma de ampliação de direitos, não só de direitos objetivos, mas de direito objetivo, inclusive, instituições jurídicas, não tem uma terceira forma. Em havendo estas 2 formas, também há de se inferir que o modo pelo qual o profissional do direito olha estes novos direitos e se educa para poder controlá-los e manejá-los são modos educacionais distintos. Portanto, nesta minha cátedra da OAB, ao explicar às senhoras e aos senhores, ao deixar este legado histórico de reflexão sobre como se educa a advocacia, também há de se pensar que, em havendo 2 modelos de novos direitos, há 2 formas de educação sobre esses novos direitos. E estas 2 formas de educação são tão diferentes que revelam, inclusive, as práticas da reprodução do capitalismo para 2 horizontes muito distintos, insígnes da própria forja da advocacia. 3 minutos de intervalo para, então, chegar à parte derradeira deste curso, que é a reflexão sobre a educação advocatícia em face dos novos direitos. Senhoras e senhores, eu quero agora iniciar a etapa da reflexão acerca da estruturação educacional da advocacia e do profissional e da profissional do direito acerca dos novos direitos. Em primeiro lugar, eu quero aqui explicar a todas e todos que existe uma espécie de louvor, um constante louvor, um alto louvor, eu diria nesses termos, do jurista, do mundo jurídico, no que tange a sua atualização com as inovações. É uma espécie de padrão, eu chamaria aqui, de distinção profissional, o jurista se dizer atualizado com as novidades do direito. Isto também é o mesmo na medicina, quando os médicos dizem que fazem cursos, que fazem pós-graduações e coisas mais que possibilitem estar up-to-date com as novidades da tecnologia médica. O mesmo jurista. Então, os juristas têm um louvor de cursos que fazem, de conhecimentos que vão adquirindo sobre novidades. É verdade que o mundo jurídico viva em grandes momentos, seja atravessado por inovações jurídicas. Eu dou exemplo, mais uma vez, dos grandes códigos, quando são promulgados, o novo Código Civil, o novo Código Penal, o novo Código de Processo e coisas mais. E a Constituição. Quando se muda a Constituição, o jurista precisa efetivamente, bem como os códigos, precisa se atualizar. Eu dou também um exemplo, não muito distante, das ditas reformas trabalhistas do governo pós-golpe, governo golpista de Michel Temer. Estas reformas trabalhistas, até hoje, têm, da parte de advogados e advogadas trabalhistas, tem que ser estudada cotidianamente, porque a prática de décadas de advogadas e advogados juslaborais não serve mais para os dias atuais. E tanto é uma espécie de pântano, no qual as conclusões nem são óbvias, nem são pacíficas,
que tampouco a magistratura do trabalho tem a mesma percepção sobre quais são essas mudanças. Muitos magistrados de primeira instância julgam, inclusive contra as normas da reforma trabalhista, dizendo que elas são inconstitucionais, à espera de que o STF as declare inconstitucionais um dia. E esta esperança é uma esperança que animou a muitas e muitos, inclusive, quando eles imaginavam que o Brasil, em algum momento, veria o STF declarar que o impeachment de Dilma Rousseff era um golpe. E esta ocasião não chegou até os dias de hoje. Portanto, provavelmente o mesmo se dará com as reformas da CLT. A expectativa de que um dia o STF as declare inconstitucionais, muito provavelmente não acontecerá. Pois bem, o que estou dizendo é que o direito é atravessado pela inovação, pela novidade, todo dia. Agora, pasmem, ele é atravessado pela inovação e, ao mesmo tempo, ele praticamente nada muda, mesmo com as inovações. Agora, é uma espécie de problemática ideológica da educação jurídica e da educação advocatícia. Tudo muda no direito para nada mudar. Esta é a tese central que eu quero aqui expor a todas e todos vocês. Porque, efetivamente, o quadro da ampliação tecnológica, direito da internet, no que tange às relações contratuais, se aplica a esta plataforma de novos direitos, a velha plataforma do direito civil. E, complementando a esta plataforma, a relativamente velha plataforma do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, a lógica jurídica é a mesma. Muda o objeto temático. E toda a implicação ideológica do direito, ela se apresenta sempre nos mesmos quadrantes. Eu diria aqui que é quase uma estabilização plena sobre como se comportar com as novidades. Observem, as novidades do CPC, observem as reformas constantes, inclusive desta década que acabou de terminar, sobre o CPC, as últimas grandes alterações do Código de Processo Civil. Estas alterações, elas são tomadas como alterações a serem cumpridas. Vejam se me entendem, alunas e alunos, que eu vou falar agora em termos de ideologia jurídica sobre os novos direitos. O CPC, uma vez mudado, ele deve ser cumprido. O direito do trabalho, se ampliado, ele não deve ser cumprido. Portanto, observem, há ramos do direito que é preciso pagar para ver, outros são de aplicação imediata, eficácia imediata. É de tal modo chocante este quadro, eu sempre insisto com essa questão, escrevo muito sobre ela. A Constituição Federal de 88, a parte dela que era de progressismo jurídico, de institutos, por exemplo, que previam direitos sociais, ela foi tomada pelos juristas ideologicamente de pronto como uma questão de norma programática. E tudo que envolvia o interesse do capital, norma de aplicação e eficácia imediata. Portanto, prezadas e prezados, se o jurista consegue ver nos institutos normativos constitucionais duas ordens de normas jurídicas, sendo que a Constituição nunca disse que uma norma é para cumprir quando puder, ela dá tudo como norma. E se o jurista recepciona uma novidade como uma aplicação imediata, e a outra novidade ele diz, aplicará o dia que der certo, norma programática, já é a prova de que a ideologia da novidade jurídica é totalmente determinada pela ideologia da reprodução econômica da sociedade capitalista e das dominações que lhe correspondem. Portanto, entendam o que estou aqui dizendo. Mesmo que as inovações sejam extraordinárias, se o tecido dominante da reprodução social não aceita essas novidades, elas podem ser promulgadas na Constituição. Haverá algum jeito de fazer com que elas não se apliquem na prática. Portanto, serão normas programáticas. Observem que a recepção das inovações não tem a ver com a ideologia da novidade, tem a ver com a ideologia dos sujeitos que se encontram em classes ou grupos ou locais da reprodução social de dominação ou de subordinação. Portanto, prezados e prezados, eu estou aqui dizendo que a educação para a inovação jurídica depende da posição do jurista em face do todo da reprodução social.
Este aqui é o aspecto central. Por isso, via de regra, o jurista rejeita as inovações jurídicas. Por mais que o jurista louve a inovação jurídica, ele louva enquanto aparência. Tal qual um médico diz que ele está sempre repleto de novidades, mas ele pendura um diploma a mais na parede dele. E opera do mesmo jeito há 50 anos. Inclusive, se duvidar, tem o bisturi da sorte. Por mais que ele possa propugnar novidades, ele tem um bisturi que dá sorte a ele, de tal modo que ele então não muda nem sequer o hábito do trabalho cotidiano dele. E assim, vários ramos da ciência nas quais as pessoas são pragmaticamente reiterantes das suas próprias estruturas cotidianas. A mesma coisa o jurista. E a jurista, que eventualmente os da jovem guarda não tem mais isso, mas os da velhíssima guarda tinham a máquina de escrever na qual eles faziam as suas petições e não podia ser outra, porque aquela lhes dava sorte. E uma atualização desse fetichismo psicanalítico para questões atuais é usar a toga de sempre para audiências, de tal sorte que aquela beca é uma beca que efetivamente dá sorte e então faz com que o processo seja ganho. E variadas outras formas de patuás e outras coisas mais no campo jurídico. Portanto, a inovação é sempre de outra dimensão. E já tenho notícia, porque as coisas chegam ao professor Alisson Mascaro, não sei como, de que vários e vários na advocacia e também na magistratura já têm certos hábitos reiterados de tradição para audiências mediante plataformas virtuais. Então, a pessoa diz assim, toda vez que eu ganho uma audiência, eu faço tal coisa antes de ligar o link da audiência, de tal modo que já há hábitos reiterados de sorte. Vejam, é uma inovação que tem 1 ano e as pessoas já têm tradições de mandingas e outras coisas mais para audiências e dados nesse perfil. Pois bem, então, prezados e prezados, o que estou dizendo é que a inovação ela é tão presente no jurista como, ao mesmo tempo, ideologicamente, ele a odeia. Bem como qualquer profissão do capitalismo. E isso poderia dar para qualquer profissão. As profissões são repetitíveis. O capitalismo não se estrutura enquanto produção artística da vida. Ele se estrutura enquanto produção de reprodução tecnológica da vida. De tal modo que as pessoas trabalham no capitalismo não com o vigor do original, mas com a necessidade da reiteração repetitiva. Da reiteração e da repetição. De tal sorte, prezadas e prezados, que o capitalismo abomina as novidades. As novidades esgarçam certas consolidações já dadas do capital, embora o capitalismo viva para acumular com as novidades. Só que a acumulação é o esgarçamento de determinadas relações já dadas. Portanto, é o desemprego de muita gente, portanto, é a exigência de tirar pessoas do campo e levar para a cidade, é a indústria que agora exige isso e muda a forma do vínculo familiar. Então, o capitalismo efetivamente põe a reiteração como padrão. Por isso, o capitalismo mata as pessoas subjetivamente, na medida em que elas nunca se permitem, o espaço material da reprodução não dá esse ensejo, elas nunca estão aptas a inventarem relações conforme o seu artesanato de vida, ou a arte da vida. Quem tem um quadro assim, o outro não pintarei assim. Isso faz um artista. Um trabalhador de quadro é diferente. Ele não é artista por pintar quadro, ele é alguém que está na máquina do Xerox tirando cópia da pintura. Então é muito diferente pintar um quadro do que tirar Xerox do quadro. Pois bem, tanto assim, prezadas e prezados, que até profissões que são ligadas à arte, embora não sejam do artista, como restaurador, esta profissão tem um protocolo, inclusive de trabalho com qualquer tela, que é um protocolo rigorosíssimo. Em qualquer lugar do mundo, o restaurador de tela, de um quadro de arte, tem que proceder do mesmo modo, inclusive quanto à retirada de camada de verniz, de tinta, de reposição de tinta, e de módulo pincelado, etc. O que estou dizendo é que tudo se torna tecnológico. Só que a tecnologia muda. E, ao mesmo tempo, a posição do trabalhador e da trabalhadora numa sociedade capitalista é de exigência de inovação constante, mas de uma prática de reiteração da vida que é sempre venda de si mesmo
em termos de um trabalho despendido brutamente ou sem nenhuma finalidade última, então é uma repetição, ao mesmo tempo tem que ser uma novidade. O resultado disso, efetivamente, é uma contradição estrutural na subjetividade da trabalhadora e do trabalhador na sociedade, em qualquer profissão, e também na profissão jurídica, e em específico na profissão advocatícia. A educação para o novo é uma educação que tem que se atualizar de alguém que só faz o mesmo. Porque se ele é advogado civil, a vida é valer-se de vínculos contratuais. Se ele é criminalista, por mais que mude a inovação, as senhoras e os senhores já sabem, a sociedade é atravessada, inclusive, estruturalmente, de modo preconceituoso, contra a classe trabalhadora e contra os negros e negras, de tal modo que, por mais que seja um advogado criminalista, o padrão na prática de qualquer inovação jurídica no campo penal é um padrão que será resumido na forma velha. Portanto, por mais que eu diga que agora a polícia deverá ter câmera filmando no uniforme, seja aqui ou seja aqui, isso seria uma garantia para o cidadão, porque o policial só fará um procedimento que estiver filmado. Se ele for pobre, se ele for negro, se ele for periférico, suburbano, depois o policial arranca a câmera e diz que foi objeto de flagrante luta corporal e, por causa disso, perdeu-se a gravação, coisa que ele não faria se ele estivesse em uma ação policial com alguém de classes ricas da sociedade. Portanto, a novidade tecnológica da câmera no uniforme, na farda do policial, será levada a uma velha forma educativa do jurista. Agora, vejam se me entendem, alunas e alunos, eu estou aqui numa proposição filosófica. Uma novidade educativa, tecnológica, é reposta nos termos de uma velha educação ideológica. Qual é? O fato de que a câmera deve funcionar quando o cidadão for rico. E quando ele for pobre, eu posso arrancar uma metade da minha farda, se eu sou um policial. Ah, mas a câmera não sai porque ela é bem costurada na farda. Eu arranco metade da farda. Para isso, inventa uma tesoura por aí que já corta meia farda e diz que esta farda foi cortada após luta corporal intensa entre o réu e o policial. Ponto. Assim o é com troca de tiros, a chamada troca de tiros, auto de resistência, que não há como forma jurídico-processual penal prevista, mas passa a ser elemento educativo, ideológico, de recomposição da prática conforme os velhos termos. Então, a inovação tecnológica no campo jurídico tende a ser reposta nos velhos termos educacionais. É isso que estou dizendo aqui, porque a ideologia formadora do direito é o coração da ideologia na sociedade. O direito não é um acessório da sociedade ideologicamente, ele é o coração. De tal modo que não há muita gordura entre a ideologia do capital e a ideologia jurídica, é a mesma. Observem, prezadas e prezados, que a arte ela tem uma gordura ideológica a ser queimada até chegar ao mundo do capital. Então, quando eu digo que um artista pode fazer uma peça de teatro contestadora, um quadro contestador, uma escultura contestadora, é porque, por mais contestador que seja, isso está num espaço do tecido social que impacta menos o todo da reprodução social. Agora, eu não posso ser um jurista contestador dando reforma agrária por canetada porque a Constituição prevê, porque isso abala a estrutura da reprodução da propriedade privada. E uma peça de teatro não abala neste nível. Ela efetivamente é incidental, de tal sorte que esta educação da arte, enquanto novidade, ela tem gordura a se queimar, ela pode prosperar um pouco mais, até que o capital um dia dê qual é o limite para a propagação desta novidade. A ideologia jurídica não tem espaço para novidade. É muito pouco o espaço dessa novidade. É a rebarba apenas do fenômeno jurídico. Os senhores dirão, mas o processo judicial eletrônico pode ser da Microsoft ou da Linux. Sim, quanto a isso, o capitalismo não acaba se o jurista do Brasil resolver fazer processo judicial eletrônico mediante plataforma paga ou plataforma aberta. Mas é também bom que se saiba que o mercado jurídico de qualquer país do mundo é um espaço
excelente para a acumulação capitalista das empresas privadas, de tal sorte que, via de regra, então as sociedades, quanto mais fracas forem, quanto menos fortes forem para resistir ao interesse de acumulação do capital, provavelmente seu processo judicial eletrônico será todo ele feito mediante plataformas privadas, será pago, portanto. Então, o que estou dizendo é que pode mudar qual é a empresa, mas, via de regra, será um enorme espaço de acumulação para o capital tornar tecnologicamente mais avançado o próprio cotidiano jurídico, porque isso demandará um incremento tecnológico de grande monta e uma acumulação extraordinária para o capital. Pois bem, o que estou dizendo é que o direito, ideologicamente, ele é muito calcado no capital. Ele não tem gordura para além do capital, tirando, eu volto a dizer, essa gordura de perguntar praxes, formalismos, procedimentos, perguntar se o advogado ou o juiz podem não usar gravata, mas isso não é o aspecto ideológico central. O central do direito é a ideologia da propriedade privada, da igualdade entre os desiguais e da subjetividade jurídica, e isso é exatamente a coluna vertebral do capitalismo. É diferente da arte. A arte, efetivamente, pode ser cabelo, unha da sociedade capitalista. O direito é coluna vertebral. Pois bem, então o espaço novidadeiro do direito, via de regra, é o espaço do capital. Ampliam-se os novos direitos tecnológicos quando o capital amplia a tecnologia. E, eventualmente, quando as contradições do próprio capital fazem com que a classe trabalhadora lute por seu interesse, então o direito, como forma do capital, transmuta esta contundência da luta dos trabalhadores em direito do trabalho. Então, vejam, senhoras e senhores, o direito do trabalho, ele esgarça parcialmente o tecido social, só que mediante a forma do capital, e não mediante a luta aberta da classe trabalhadora. Então, ao invés de revolução, de luta física violenta da classe trabalhadora, passa a haver luta por direitos. E todo o espaço liberal é o espaço que pleiteia as lutas mediante incremento de direitos. Portanto, mais direitos, ampliação de direitos. Isso domina, inclusive, o que se chama de esquerda, centro-esquerda das lutas no mundo inteiro. Então, é a centro-esquerda do Brasil e dos Estados Unidos que defendem ampliação de direitos para grupos minoritários, para grupos oprimidos. Mas esta ampliação, esta novidade de relações jurídicas, é uma novidade que se faz a partir da forma jurídica, não contra a forma jurídica. Contra a forma jurídica é tomada dos meios de produção, é o povo no poder diretamente, de modo aberto, e a transposição disso para a forma jurídica é, por exemplo, o plebiscito. Então, quando se diz participação direta do povo, a participação direta do povo é o povo tomando poder nas praças e nas ruas. A forma jurídica capitalista disso, ideologicamente, é o plebiscito. Precisamos ouvir o povo. Então, será chamada uma convocatória do povo para que delibere a respeito de tais quesitos. E o Estado controla mediante o direito. Em havendo maioria, o direito controlou a forma do povo no poder. Portanto, observem o que estou dizendo aqui. As novidades jurídicas, elas têm um impacto ideológico que tende a ser subsumido na própria reprodução já dada do capitalismo. No entanto, este é o ponto mais alto. Agora eu quero abaixar este ponto para propor a diferença entre novos direitos relacionais e novos direitos da tecnologia para a educação jurídica e advocatícia. Senhoras e senhores, pasmem. Os novos direitos da tecnologia, eles são recebidos entusiasticamente por todos os espaços jurídicos. De tal sorte que órgãos de classe, OABs, ESAs e associações de advogados por todo o país, qualquer país do mundo, mesmo a magistratura e o Ministério Público, escolas da magistratura, escolas do Ministério Público, em havendo novidades tecnológicas, eles mesmos oferecem cursos para que atualizem seus profissionais em favor dessas novidades. Então, inovações, por exemplo, da informática, merecem, da parte de tribunais, da parte das OABs, cursos para que os profissionais possam se atualizar em face destas novidades. Pois bem, a inovação tecnológica não assusta o jurista, pelo contrário,
como ela é em favor da reprodução do capital, o jurista apoia, até mediante instituições do Estado. Não há vergonha em apoiar esta inovação. Muito pelo contrário, é um impulso que louva se assim o fizer. Agora, observem, os direitos da classe trabalhadora, os direitos de grupos eventualmente ainda profundamente oprimidos na sociedade. Então, eu daria o exemplo de direito do trabalho em 1930, luta trabalhista em 1930, luta dos trabalhadores em 30, CLT de 43. Ou então, os direitos da comunidade negra brasileira, até muito pouco tempo atrás, ou então os direitos de grupos homoafetivos ou transexuais no Brasil, até 15 anos atrás ou 10. Muito provavelmente um tribunal, se fizesse um curso em favor do apoio aos direitos de transexuais, este curso seria abominável num tribunal até 15 anos atrás. Eu estou dando 15 anos porque até hoje é abominável. Só que eu não quero ofender eventuais ouvintes desta minha aula. Portanto, há determinadas relações que, uma vez pleiteadas, elas esgarçam mesmo, e a educação sobre esse pleito não se faz oficialmente. Observem, prezadas e prezados, os grupos que sofreram perseguição do Estado em tempos de ditadura. Então, os grupos que combatem o histórico da tortura do Estado brasileiro, que advém dos períodos ditatoriais. Muito provavelmente nós não veremos espaços jurídicos educativos para esses novos direitos que possam passar a limpo os momentos de tortura da sociedade brasileira. Não haverá isso nos tribunais. Causa polêmica. E, no entanto, volto aqui a dizer, direito da internet é louvado por qualquer órgão de representação jurídica do país. Porque os novos direitos da tecnologia não chocam. E os direitos que esgarçam o tecido social chocam. Agora é a tese central que eu quero aqui explicar às senhoras e aos senhores. Os novos direitos da tecnologia são uma educação passiva de juristas. E os novos direitos das relações sociais são uma educação ativa dos juristas. Por que educação passiva no que tange aos novos direitos da tecnologia? Porque eles são dados abertamente, os tribunais louvam a OAB, incentiva de tal sorte que já vem pronto o pacote para que se possa avançar por aquele caminho. Ou seja, o jurista não tem que enfrentar resistência. Pelo contrário, ele tem a estrada aberta. Ele opera em padrões límpidos e favoráveis de educação de si próprio. Eu posso dar o exemplo da advocacia. Alguém que esteja advogando em algum escritório e diga assim aos seus chefes: eu gostaria de sair mais cedo por um mês para fazer um curso sobre o impacto do processo judicial eletrônico na advocacia, provavelmente ele receberá até apoio de sua chefia. Se ele diz assim: eu gostaria de fazer um curso para entender os novos direitos LGBTQIA+, provavelmente ele sofre uma repressão da sua chefia extraordinária, porque, a não ser que o escritório seja especializado nestas questões e causas, o que é raríssimo, via de regra, isto revela um incômodo profundo para aquele grupo dominante no próprio escritório da advocacia. Pois bem, senhoras e senhores, estou dizendo aqui que esta forma de educação, quando é para novas tecnologias, é uma forma passiva, porque não enfrenta a resistência e deslinda uma caminhada sem que haja aqui qualquer sofrimento mais patente, a não ser o sofrimento da própria compreensão da novidade. Portanto, é uma espécie de atividade educativa. Alguém ensina qual é a novidade no plano tecnológico. Já os direitos advindos de luta e advindos aqui de um esgarçamento do tecido social, esses direitos se educam na prática da luta. Por isso, é uma educação ativa. Quem quiser saber o que precisa a classe trabalhadora tem que ir ao sindicato e tem que ir na base sindical. E, eventualmente, tem que enfrentar o direito estabelecido. A educação jurídica é pela pedra, para dizer nos termos de João Cabral do Melo Neto, do velho poeta. Esta educação pela pedra é a educação que tem que enfrentar as condições nocivas
de um novo espaço de juridicidade que se pretende ou que se consegue, mas que é constituído a partir do esgarçamento da reprodução já dada. Então, é uma educação pelo contra, é uma educação que enfrenta resistência. E esta educação não se faz na sala de aula, não se faz na faculdade, não se faz nos espaços de representação de classe, como a OAB, Tribunal de Justiça ou outros mais, e tampouco se faz mediante o escritório de advocacia. Esta educação se faz na movimentação, eu diria, orgânica, material, concreta da sociedade. Por causa disso, a educação advocatícia, agora eu quero propor às senhoras e aos senhores, ela não pode ser pensada como mera resistência à novidade jurídica ou engajamento imediato à novidade jurídica. Depende de qual novidade. Então, a minha proposição é que a de que o jurista não é nem conservador, nem progressista, só por ser jurista, no que tange a inovação jurídica. Ele é um conservador de uma lógica de reprodução do capital. Agora, se o capital, para a sua reprodução, que é contraditória e conflitiva e de crise, ele próprio precisa se atualizar ou se modificar parcialmente, em algumas apenas de suas facetas, o jurista se torna progressista para a manutenção da estrutura da reprodução da ordem capitalista. Então, até o que se chama de progressismo é um progressismo em sustento de uma conservação. O que estou aqui dizendo, prezados e prezados, é que a educação advocatícia para os novos direitos tem que observar o quadro das contradições sociais no qual brotam os novos direitos. Agora, o fundamental da inovação é compreendê-la nos termos jurídicos a partir de uma chave dupla, ou uma inovação que efetivamente esgarça o tecido social e que propõe, então, aqui, força divergente, parcialmente oposta àquela força estruturante do todo social, ou, então, mera inovação tecnológica, e, neste caso aqui, via de regra, esta inovação é favorável à reprodução do capital, favorável à acumulação, e o jurista, então, é entusiasta deste tipo de inovação tecnológica. Isto carreia, volto a dizer, duas possíveis educações advocatícias. Aquela que se educa e se atualiza para o novo, e esse novo é só tecnológico, e isto recebe aplausos sociais, e a educação que se revela uma educação de confronto, de conflito. E, pasmem, prezadas e prezados, não basta para que alguém seja jurista e para que se venha a querer distinguir dos demais, não basta dizer, eu sou sempre alguém atualizado com as novidades. Porque, efetivamente, os mais atrasados dos juristas, para manter uma ordem mais atrasada possível, são os que mais estão atualizados. Porque a tecnologia, ela opera em favor da dominação e da exploração. E, por causa disso, não basta dizer que fez todos os últimos cursos dos melhores e mais avançados contratos e novidades do campo jurídico. Tudo isto é o novo para a manutenção do velho, porque o esgarçamento é mais chocante. Agora, pasmem, também não só o esgarçamento que em algum momento encontre a acomodação dentro da forma jurídica do capital. Somente a novidade, totalmente novidade, será aquela que um dia transforme a sociedade estruturalmente, não para um novo direito, mas para uma nova sociedade, para além do direito, para além da exploração e para além da dominação. Obrigado, agradeço a presença de todas e todos. E abro agora para eventuais perguntas e dúvidas e considerações de todas e todos vocês. Basta clicar com a mão, no sinal da mão, e terão a palavra. Agradeço a todas e todos pela ocasião de hoje. Esta reflexão, alunas e alunos, é efetivamente uma reflexão que envolve a educação advocatícia, mas, em especial, ela envolve pensar o que é o próprio direito no ponto mais dinâmico dele, que não é aquilo que já é dado, mas aquilo que surge
aonde não há e que poderá surgir de agora para frente. E a novidade jurídica tem que ser pensada enquanto produção do novo para a reprodução daquilo que já é dado. Pois bem, eu mais uma vez cumprimento a todas e todos e fico à disposição de todas e todos, inclusive, volto aqui a deixar aos que eventualmente não tenham meu próprio e-mail pessoal como contato. E é uma alegria revê-las e revê-los, várias e várias de vocês que acompanham esta cátedra já desde o ano passado e tantos também do meu